Oi, pessoal. Eu espero que tenham gostado, né, dos testes até aqui e que venham estudando, prestando bem atenção em tudo, tá? Eu quero lembrar, né, que logo nós já vamos terminar os testes, vamos retornar às nossas aulas, como de costume. E eu sugiro mais uma vez que cada um vá fazendo suas atividades todos os dias direitinho, porque não acumula. Na medida que nós vamos fazendo as coisas direitinho todos os dias, né? Corrigindo, prestando atenção na aula do dia, sem acumular, nós vamos aprendendo cada vez mais, tá bom? Eu também tenho um recadinho para dar para as pessoas que ainda estão em dificuldade em continha de dividir. Não se desespere, nós vamos ter outras aulas, né? Outras videoaulas com a continha de dividir e eu sugiro que prestem muita atenção, tá bom? Vou tentar ser o máximo bem clara, né? Vou tentar ao máximo fazer com que vocês aprendam, tá bom? Vou fazer tudo que eu puder. Então, você que vai assistir a aula também tem que se empenhar, né? Também tem que se esforçar e fazer a sua parte. Organizar aí seu dia, organizar os momentos de estudar, né? Quais são os horários para estudar, quais são os horários para brincar, tá bom? Então, eu desejo tudo de bom para todo mundo e que hoje vocês façam um teste maravilhoso, tá bom? Então, nós vamos pegar nossa atividade, né? Nossa atividade para gente corrigir e ao mesmo tempo que a gente está corrigindo, nós já estamos relembrando e revisando para fazer o teste, tá bom? Então, as questões. Por que os homens acharam mais prático se estabelecerem em locais onde as águas fossem abundantes e a caça também? Abundantes, todo mundo sabe que é muito, né? Muito. Então, por que que os homens daquela época lá achavam mais prático se estabelecerem em lugares próximos às águas, né? Como a beira do rio. Então, porque a vida, gente, dessa comunidade, dessas pessoas, ela ficaria mais fácil, né? Não precisaria buscar alimentos em locais distantes. Por isso que eles preferiam ficar próximo às águas, né? E também a caça, né? Porque ali próximo às águas também tinham animais para poder eles caçarem, tá bom? Número 2, como era a propriedade coletiva? A propriedade coletiva era uma comunidade onde todos se preocupavam com a comunidade, né? E já a privada não, a privada era onde surgiu os casamentos, né? Uns com os outros, de comunidades diferentes, e as famílias só se preocupavam com a sua família, não se preocupavam com a comunidade, né? A partir desses casamentos é que foram surgindo as propriedades privadas, certo? Agora o número 3. Diga o que era o escambo, né? O escambo era como se fosse o quê, meu Deus? Era como se fosse a troca de produtos sem ter dinheiro, sem a interferência de dinheiro, porque eles não tinham essa prática, né, de vender, de venda e de compra. Eles não tinham a prática do comércio, certo? Então, o que eram os seminômades? Os seminômades eram grupos que se deslocavam de um lugar para outro segundo os seus interesses, entenderam? Pronto, eles iam para próximo das águas devido ao seu interesse. Quando eles saíam daquele local, eles iam para outro, dependendo do seu interesse. Ah, vamos para ali, que ali tem tais animais para caça, tem tais comidas, frutas, e assim iam, certo? Então, os seminômades eram grupos, né, que se deslocavam
de um lugar para outro, comunidades que se deslocavam de um lugar para outro, povos que se deslocavam de um lugar para outro, segundo os seus interesses, tá bom? A número 5, com suas palavras, digo que é patrimônio histórico, com suas palavras. Então, patrimônio histórico com suas palavras, você pode colocar o quê? Um bem importante, algo muito importante para uma pessoa, para um grupo, para uma comunidade. Você vai colocar com as suas palavras, tá bom? Número 6, complete. Cidadania você pode lembrar, né, do que a gente vinha estudando, e aí você pode acrescentar aí que cidadania é um conjunto de direitos e deveres do cidadão, né? Direitos e deveres das pessoas, o conjunto de direitos e deveres de um país, de um lugar, de uma determinada comunidade. Você pode colocar conforme você entender o que é cidadania, certo? Então, você pode colocar a prática de direitos e deveres, né? B, o patrimônio imaterial, ele é passado de geração a geração. Porque o imaterial é relacionado ao quê? À cultura, né? A cultura daquela comunidade, daquele país, certo? E agora nós vamos ouvir, né, uma certa explicação, ver se clareia aí um pouco, né, o nosso teste de história. Vamos lá. Lá no número 1, se você tiver com o teste em mãos, você acompanha, certo? Lá no número 1, você vai encontrar o seguinte, preste atenção. Desde os tempos mais antigos da história humana, o homem vive em grupo. Por isso dizemos que o homem é um ser social. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros povoados organizados na Mesopotâmia e na África. Por que estes homens resolveram se estabelecer em locais onde as águas fossem abundantes e as caças também? Acabamos de corrigir isso, né? Juntamente com o desenvolvimento desses primeiros povos, surgiram inovações tecnológicas. Quais as inovações tecnológicas que surgiram, né? Desses primeiros povos aí, esses que procuravam a água, né, para ficar próximo à água, próximo à caça. Quais as inovações? No livro de vocês vão encontrar sobre isso, né? Vocês encontrariam antes de fazer o teste, né? Vocês podem aí lembrar do controle das águas dos rios, do aparecimento da roda e da escrita. Pensem aí e coloquem aí, pode ser com suas palavras, né? Quais são as tecnologias dessa época? O surgimento da roda e da escrita já são, né, muito importantes para essa época. Então, número 2. Com o passar do tempo, esse grupo foi crescendo, graças aos casamentos com outros grupos, formando verdadeiras famílias estendidas ou alargadas. Até então, a propriedade coletiva. Como era a propriedade coletiva? Também já falei, né? Agora mesmo, corrigindo a atividade. A coletiva, ela se preocupava com o grupo. E a privada, ela se preocupava com a família. No Brasil, nós tínhamos uma organização diferente antes dos europeus chegarem. Não existia a presença de Estado. Os grupos viviam no território brasileiro. No território brasileiro eram seminômades, os grupos que viviam. Então, você vai explicar o que eram os seminômades e o que era o escambo. Também temos isso, acabamos de revisar, né? Na história, devemos ter muito cuidado com os patrimônios, cuidá-los com respeito, pois serão como herança para as gerações futuras. O que é patrimônio histórico? Também acabamos de falar. Dê exemplo de patrimônio materiais e imateriais. Materiais, nós já estamos dizendo, né? Algo físico. E imaterial é porque nós não conseguimos pegar. Daí vocês vão ver bens imóveis,
Imóveis são bens que não se movem. Bens imateriais, né? Que é direcionado a o que vai passando de geração em geração, que a gente não pode pegar. E os bens móveis, que são os que se movem, né? Que saem do lugar. No 7, nós temos: leia as afirmações e responda sim ou não. Rio de Janeiro, Olinda e Salvador são considerados patrimônios cultural da humanidade, né? Temos isso no nosso livro e já falamos sobre isso. B. A participação da sociedade é fundamental na preservação e conservação do patrimônio cultural da comunidade. Aí você vai colocar se sim ou não. C. No Brasil existem apenas cidades modernas. Será que no Brasil só existem cidades modernas? O patrimônio imaterial é passado de geração a geração. Sim ou não? O imaterial, aquilo que a gente não pode pegar, né? E com suas palavras, diga o que é cidadania. Acabamos de falar, né? É algo voltado para direitos e deveres. Daí vocês vão colocar com as palavras de vocês, tá bom? Preste atenção na revisão de hoje, porque amanhã nós temos teste novamente, tá certo? De geografia.